os outros debates que nós já fizemos. Aqui no estúdio nós temos 70 eleitores indecisos, selecionados pelo Ibope em todas as regiões do Brasil. Eles escreveram perguntas sobre 14 temas de interesse geral. Aí foram selecionadas as 12 questões mais representativas. E aqui, ao vivo, eu vou sortear 8 delas. O próprio autor é quem vai fazer a pergunta diretamente ao candidato, exatamente como ela foi formulada e referendada por um funcionário do Ibope. Essa regra impede que o eleitor improvise ou acrescente algo àquilo que ele mesmo escreveu. Porque se isso acontecer, aí o microfone dele será desligado e eu vou sortear outro eleitor para perguntar. Os eleitores aqui presentes participam de 2 blocos do programa. E a novidade que eu mencionei está nos outros 2 blocos desse debate, o confronto direto entre os candidatos. Nós tivemos um problema aí com as regras, mas eu vou então explicar aqui, ao vivo, como é que vai funcionar isso. No primeiro e no terceiro blocos deste programa, os candidatos vão fazer perguntas um para o outro. Meio minuto para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 50 segundos para a réplica, 50 segundos para a tréplica. Cada um dos candidatos terá direito a fazer 3 perguntas para o adversário. Como eu disse, no primeiro bloco e no terceiro. No segundo bloco e no quarto bloco, aí as perguntas serão feitas pelos nossos eleitores indecisos aqui presentes. Eu vou sortear o nome de um eleitor, ele vai se levantar, fazer a pergunta em 30 segundos, e aí segue o mesmo mecanismo, o candidato a quem ele fizer a pergunta, e essa pessoa já terá sido determinada por sorteio previamente, o candidato a quem ele fizer a pergunta terá 1 minuto e meio para a resposta, 50 segundos para que o adversário faça uma réplica, 50 segundos para a tréplica. Todos os tempos serão cronometrados, como temos feito habitualmente aqui. Eu quero lembrar também que este debate está sendo transmitido ao vivo na internet pelo G1, que é o portal de notícias da TV Globo. Muito bem. Neste ponto do debate, eu devo esclarecer que aquele que se sentir ofendido pessoalmente ou caluniado numa tréplica poderá pedir o direito de resposta, que ele será analisado. Se a produção do programa considerar procedente esse pedido, aí o candidato ofendido terá 1 minuto para fazer a sua defesa. Os convidados atrás de mim aqui devem se manter em silêncio para não prejudicar os candidatos, para não prejudicar você que está nos acompanhando pela televisão. Eu já disse, nós estamos também ao vivo na internet, em g1.com.br. E agora vamos receber os candidatos à presidência: Aécio Neves, do PSDB, e Dilma Rousseff, do PT. Muito obrigado à presença dos 2 candidatos. Eu agradeço aos 2. Boa noite, candidata Dilma. Boa noite, Bonner. Boa noite, candidato Aécio Neves. Boa noite, Bonner. Muito bem. Pelo nosso sorteio, quem deverá começar fazendo pergunta, candidato Aécio Neves, é o senhor. Eu vou pedir aos 2, por favor, que se aproximem e venham até o púlpito. É o senhor que abre este debate fazendo a primeira pergunta à candidata Dilma Rousseff. A pergunta, como eu disse, tem 30 segundos. Candidato, essa campanha vai passar para a história como a mais sórdida das campanhas eleitorais do nosso sistema democrático. A calúnia, a infâmia, as acusações irresponsáveis foram feitas não apenas em relação a mim, em relação ao Eduardo Campos, depois em relação à Marina, agora em relação a mim. Isso é um péssimo exemplo. Mas eu lhe faço uma pergunta, candidata. A revista Hoje publica que o delator, um dos delatores do Petrolão, disse que a senhora e o ex-presidente Lula tinham conhecimento da corrupção na Petrobras. Dou oportunidade à senhora responder aos brasileiros. A senhora sabia, candidata, da corrupção na Petrobras? Candidato, é fato que o senhor tem feito uma campanha extremamente agressiva a mim, e isso é reconhecido por todos os eleitores. Agora, essa revista que fez e faz sistemática oposição a mim, faz uma calúnia, uma difamação do porte que ela fez hoje. O senhor endossa a pergunta. Candidato,
A revista Veja não apresenta nenhuma prova do que faz. Eu manifesto aqui a minha inteira indignação, porque essa revista tem o hábito de, nos finais das campanhas, na reta final, tentar dar um golpe eleitoral, e isso não é a primeira vez que ela fez. Fez em 2002, fez em 2006, fez em 2010 e agora faz em 2014. O povo não é bobo, candidato. O povo sabe que está sendo manipulada essa informação porque não foi apresentada nenhuma prova. Eu irei à justiça para defender-me e, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o povo brasileiro vai mostrar a sua indignação no domingo, votando e derrotando essa proposta que o senhor representa e que é o retrocesso no Brasil. Candidata, eu apenas dei à senhora a oportunidade de apresentar a sua defesa. Não acredito que a acusação à revista ou a tentativa que seu partido fez hoje de tirá-la de circulação seja a melhor resposta. A delação premiada só traz ao réu o benefício se ele, obviamente, apresentar provas, caminhos que levem à comprovação das acusações. E nós temos que aguardar que isso ocorra. Uma outra revista, para ver que não há um complô contra a senhora, lança hoje na sua capa, a revista Isto É, fala da campanha da mentira, da campanha da infâmia. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, na sede do seu partido, foram apreendidos boletins apócrifos contra a minha candidatura. No Nordeste brasileiro, carros de som estão circulando dizendo que se o eleitor votar no 45, ele está desligado automaticamente do Bolsa Família. A senhora se orgulha, candidato, numa campanha feita nesse nível? Candidato, eu fico muito estarrecida com o senhor, porque eu, na minha vida política, na minha vida pública, jamais persegui jornalista, jamais reprimi a imprensa. Tenho respeito pela liberdade de imprensa, porque eu vivi os tempos escuros desse país. Agora, candidato, eu acredito que o senhor cita duas revistas, candidato, que nós sabemos para quem fazem campanha. E acredito que, a partir de segunda-feira, vai desaparecer essa acusação. Agora, eu não vou deixar que ela desapareça. Eu vou investigar os corruptos e os corruptores. E os motivos pelos quais isso chegou a esse ponto. A candidata Dilma agora faz a pergunta ao candidato Aécio. Candidato, o Brasil é um país que se destaca hoje no mundo pelo fato de ter criado milhões de empregos. Nós não só criamos empregos, como também tivemos um aumento significativo da renda neste mês de setembro, 1,5% real. O senhor concorda com o que fala o seu candidato a ministro da Fazenda, que diz que o salário mínimo está alto demais? Candidata, não é justo colocar palavras investimentos hoje de 16,5% do PIB, a pior da década, porque o seu governo afugentou os investimentos e a inflação, infelizmente, está de volta. A situação do Brasil é extremamente grave, candidato, e é preciso que o seu governo reconheça isso, porque os mercados, outros países, os brasileiros já reconhecem. O governo do PT e o governo da candidata Dilma Rousseff fracassou na condução da economia, pois nos deixará uma inflação saindo de controle, por mais que ela não a reconheça, um crescimento pífio, fracassou na gestão do Estado Nacional. O Brasil é hoje um cemitério de obras abandonadas, inacabadas e com sobrepreços e fortes denúncias de desvios por toda parte. E fracassou na melhoria dos nossos indicadores sociais. Lamentavelmente, candidata, esse é o retrato do Brasil real. Não é o retrato do Brasil da propaganda do seu marqueteiro. Mas nós vamos muito mal na saúde, ou a senhora acha que vai bem? Vamos mal na segurança pública, com uma omissão criminosa do governo federal. E vamos muito mal na educação. A senhora será a primeira presidente da República pós-Plano Real que deixará o país com uma inflação maior do que aquela que recebeu. Eu acho que o senhor está mal informado, porque quem deixou
o país com uma inflação maior do que recebeu foi o governo tucano, do Fernando Henrique. Além disso, candidato, eu queria dizer que nós criamos empregos sim, candidato. O senhor não pode questionar esse fato, são dados reais. Nós aumentamos o salário mínimo 71% em termos reais. Além disso, candidato, saúde, quem não gastou o mínimo constitucional foi o senhor quando era governador, que ficou devendo 8 bilhões. Além disso, candidato, eu quero deixar claro que eu tenho certeza que eu, neste próximo mandato, farei um governo muito melhor se for eleita, principalmente controlando a inflação. Vamos aguardar o eleitor decidir se a senhora vai ter o próximo mandato, candidata. Mas nós estamos aqui falando para milhões e milhões de brasileiros. A senhora acaba de dizer que o governo do presidente Fernando Henrique deixou a inflação maior do que recebeu. Em 94, candidata, a inflação era de 916% ao ano. O plano real que o seu governo, que o seu partido votou contra, permitiu que ela chegasse a 7,5% e depois, com a eleição do presidente Lula, a 12,5%. Eu pergunto ao telespectador, você confiaria mais num governo que traz a inflação desse patamar de 916% ao ano? Vou deixar esse período do Lula na minha conta, a 12% ou um que a entrega maior, como acontece no caso da presidente Dilma? A história a gente não reescreve, presidente. O futuro, sim. Esse nós podemos escrever de forma diferente do que está sendo escrito pelo seu governo. Sua pergunta agora, candidato Aécio. Candidato, nós sabemos da absoluta carência de infraestrutura no Brasil por todas as partes. Falta tudo. Ferrovias, hidrovias, faltam portos. O seu governo optou por financiar a construção de um porto em Cuba, gastando 2 bilhões de reais do dinheiro brasileiro, do dinheiro do trabalhador brasileiro, enquanto os nossos portos estão aí aguardando investimentos. Nenhum teve investimentos nessa monta. O que é mais grave, esse financiamento vem com carimbo de secreto. Ele não é acessível à população brasileira. O que o seu governo tem a esconder, candidato, em relação ao financiamento do porto de Mariel em Cuba? O meu governo nada. Agora acredito que o seu tem muito que esconder quando se trata dos gastos com publicidade não claramente veiculados no que se refere aos jornais e à televisão da sua família. Acredito, senador, que é necessário a gente parar e olhar com muita cautela essa questão do porto. Nós financiamos uma empresa brasileira que gerou emprego no Brasil. Tanto que gerou emprego que foram dos 800 milhões contratados, nós conseguimos gerar quase 156 mil empregos. E quero lembrar ao senhor que também o governo Fernando Henrique financiou empresas brasileiras a exportar e a colocar produtos tanto na Venezuela quanto em Cuba. Então eu não entendo o estarrecimento do senhor. Agora eu queria voltar à questão do emprego. Candidato, vocês deixaram o país com 11 milhões e 400 mil pessoas desempregadas. Candidato, era a maior taxa. Só perdia para a Índia, que tinha 41 milhões. Vocês bateram o recorde de desemprego, recorde de baixos salários, e quando o senhor se refere à inflação, estou falando do governo Itamar e não do Fernando Henrique. Mais um engano da senhora. Mas volto a Cuba, que é a minha pergunta, candidata. E talvez eu possa aqui revelar hoje ao Brasil as razões pelas quais esse empréstimo é considerado secreto, diferente de todos esses outros a que a senhora se referiu. Recebi um documento hoje e estou solicitando que seja enviada à Procuradoria-Geral da República para que faça a investigação, um documento do Ministério do Desenvolvimento Econômico, que diz que o financiamento para Cuba, diferente do financiamento para outros países, onde o prazo normal para pagamento é de 12 anos, foi de 25 anos. E o mais grave, candidata, todos esses financiamentos, a solicitação do governo brasileiro, do grupo técnico, era de que as garantias fossem dadas em uma moeda forte, geralmente euro
ou dólar em um banco internacional de credibilidade. O governo brasileiro aceitou que essas garantias fossem dadas em pesos cubanos num banco na ilha de Cuba. É justo com o dinheiro brasileiro fazer favores a um país amigo que não respeita sequer a democracia, candidata? Candidato, não tem Ministério do Desenvolvimento Econômico, tem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Relações Internacionais, candidato. Então, eu queria te dizer o seguinte, sempre que se financia uma empresa, as cláusulas do financiamento diz respeito a essa empresa. As garantias são ela, quem dá não é Cuba, quem dá a garantia é a empresa brasileira para o BNDES. Então, candidato, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que você pondere. O governo Fernando Henrique fez o mesmo empréstimo. Nós também fizemos, mas beneficiamos quem, candidato? Empregos brasileiros, brasileiros que são empregados. Eu queria também que o senhor tivesse tanto zelo pela liberdade de informação no caso das empresas que o senhor tem em Minas. Agora, mais uma vez, denunciar o terrorismo que o seu partido vem fazendo. Pessoas que estão na lista para serem beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida estão recebendo mensagem dizendo que se votarem no PSDB sairão do cadastro. Não é verdade. Eu quero tranquilizar a todas as brasileiras e a todos os brasileiros, porque nós não vamos apenas manter o Minha Casa Minha Vida, nós vamos aprimorá-lo, focando especialmente as populações de mais baixa renda, onde o atual governo não avançou, aquelas de até 3 salários mínimos. Existia no início do seu governo um déficit de 4 milhões e 100 moradias, existe hoje um déficit próximo de 4 milhões de moradias. Essa será uma grande prioridade no nosso governo. E vamos fazer parcerias desburocratizadas, mais ágeis com os municípios brasileiros e com os estados brasileiros. Ninguém pode, candidato, querer se apropriar de programas como se fossem apenas seus. Esses programas são da sociedade brasileira, eles são pagos com dinheiro do trabalhador brasileiro e nós vamos subsidiar, sim, programas sociais como esses que têm alcance na vida real, que mudam a vida das pessoas. O que nós não vamos fazer no nosso governo é o Bolsa Empresário, que ajuda apenas a um grupo muito restrito de brasileiros em detrimento da grande maioria. Fique tranquila, candidata, e fiquem tranquilos, brasileiros, porque nós vamos avançar e avançar muito mais também no programa habitacional. Candidato, o senhor não entende, não conhece direito, então, esse programa, porque o foco desse programa é em quem ganha uma renda de até R$ 1.600. Mas ele abrange também quem ganha até R$ 5.000. Candidato, vocês falaram o tempo inteiro que os bancos públicos iam ser redefinidos. Agora o senhor vem aqui e quer que as pessoas acreditem que vocês vão manter o subsídio. Eu não acredito nisso, candidato. Eu não acredito nisso porque vocês sistematicamente, ao longo de todo o governo Fernando Henrique, foram contra o subsídio. E para a pessoa que está nos assistindo ter uma ideia, e para os indecisos aqui presentes terem uma ideia, caso fosse a preço de mercado, a prestação seria R$ 940. Dentro do Minha Casa Minha Vida, o máximo é R$ 80. Candidato, eu já lhe disse mais de uma vez e quero dizer aqui a milhões de brasileiros. Me honra muito essa comparação com o presidente Fernando Henrique, mas eu me chamo Aécio Neves. Eu disputo a presidência da República para governar a partir de 1º de janeiro de 2015. E o tema que a senhora traz é um tema que merece também aqui uma reflexão. Bancos públicos serão fortalecidos, não serão aparelhados no nosso governo, candidato. Em 2003, o Banco do Brasil tinha 13 diretorias, entre presidência, vice-presidência e diretorias. Sabe quantas tem, candidato? Talvez a senhora nem saiba. 37. 1/3 delas ocupadas por filiados do PT. Essa é uma demonstração clara da perversidade do aparelhamento da máquina pública em benefício de um projeto de governo. Um vice-presidente está preso na Itália e o presidente atual alvo de gravíssimas denúncias. Candidato Aécio, é o senhor quem pergunta agora. Candidato, vamos a um tema que interessa de perto a todos os brasileiros. Inflação. Vamos voltar a ele, até porque é preciso que os brasileiros que nos assistem saibam que a senhora, nos últimos debates, reafirmou que a inflação no Brasil está sob controle.
Eu não acredito nisso, candidato. Ela estourou o teto da meta e, ao mesmo tempo, a perversa equação que o seu governo deixará ao sucessor, estou preparado para ela, inflação alta e crescimento baixo. Dou-lhe mais uma oportunidade. O que o seu governo fará se vencer as eleições para controlar a inflação, candidata? Ou ela não é um problema? Candidato, eu vou me reportar primeiro ao Banco do Brasil. Vocês deixaram o Banco do Brasil com uma grave dívida, candidato. Nós não. Nós demos lucro no Banco do Brasil, profissionalizamos o Banco do Brasil. Vocês quebraram a Caixa, candidato. Vocês quebraram o BNDES, reduziram tudo ao tamanho que vocês achavam que devia ter. Ou seja, sem política industrial e sem política social. No caso da inflação, o senhor pode ter certeza, candidato, é meu compromisso o controle da inflação. Nos últimos 10 anos, nós mantivemos a inflação dentro dos limites da meta, candidato. Quem não mantinha a inflação dentro dos limites da meta, e o senhor, apesar de agora desconhecer o governo Fernando Henrique, foi líder do governo Fernando Henrique. Quem não mantinha era o governo Fernando Henrique, que vocês querem botar na conta do Lula, que em 2002 era por causa do Lula que a inflação foi para 12,5%. Não, senhor. Em 2001, ela estava já em 7,7%. Vocês chegaram à obra-prima, candidato, de aumentar imposto e deixar uma dívida pública muito maior do que a que vocês receberam. Candidato, não há termos de comparação entre o que nós fizemos e o que vocês fizeram. Nós enfrentamos a crise, não deixando que o desemprego e o salário recaísse, a diminuição do salário recaísse na conta do povo brasileiro. Seu tempo, candidato. Candidato, muito confusa essa sua explicação, mas eu vou voltar à questão central. A senhora quer dizer, então, que foi o PT que controlou a inflação? Não fomos nós, com o Plano Real? A história não se reescreve, candidata. Nós fizemos naquele momento o que precisava ser feito. E tenho uma honra e um orgulho enorme de ter hoje como um aliado muito próximo o presidente Fernando Henrique, aquele a quem a senhora teceu elogios que talvez eu não tenha tido ainda oportunidade de fazer. Mas vamos voltar ao presente, porque as pessoas que nos escutam hoje, que nos assistem no Brasil inteiro, querem que nós falemos de futuro. Quem tem responsabilidade e compromissos com o controle da inflação, com a gestão profissional dos bancos públicos, somos nós. O seu governo deve à Caixa Econômica Federal mais de 10 bilhões de reais, deve ao Banco do Brasil 8 bilhões de reais do crédito safra. Por quê? Porque o seu governo descontrolou a economia do país, candidata. Essa é a realidade incontestável. Sua réplica. Eu quero, candidato, reiterar que vocês quebraram os bancos públicos do Brasil. Quero reiterar que a Caixa, que era um dos maiores bancos do país, vocês minguaram a Caixa. Vocês, candidato, eram contra fazer política social com subsídio. Agora o senhor vem para mim com esta conversa que vocês vão fazer política social. Me desculpe, candidato, eu não acredito. Sabe por quê? Porque a prática fala muito mais que palavras vazias. E a prática de vocês é uma. Quando vocês enfrentaram a crise, vocês julgaram a crise nas costas de quem? O povo lembra, candidato, julgaram a crise nas costas do povo brasileiro, com desemprego e baixos salários. Mais claro do que isso, candidato, é impossível. Nós não. Nós mantivemos o emprego e aumentamos o salário. Candidata Dilma, a senhora pode fazer a próxima pergunta, é a última deste bloco. Candidato, eu sempre gosto de perguntar a respeito do Pronatec. Por que eu gosto do Pronatec, candidato? Porque o Pronatec, ele resolve várias questões e desafios. Vocês fizeram uma lei proibindo que o governo federal fizesse e mantivesse escolas técnicas. Por isso fizeram, ao longo de 8 anos, só 11 escolas técnicas. O senhor era líder do governo FHC. O senhor vai continuar com essa política? Não queria ter que corrigi-lo em público, mas eu era líder do PSDB. Mas vamos passar isso, deixar isso um pouco mais barato. Mais ou menos, candidata. Para quem não conhece o Congresso Nacional, talvez sim. Mas é muito diferente, é muito diferente. Por favor. Candidata, por favor. Candidata. Não pode haver manifestação do povo. Por favor. Novamente, vou pedir silêncio mais uma vez. O
O Pronatec é uma inspiração, e é bom reconhecer isso, é uma inspiração em programas como feito em São Paulo, as ETECs do governador Geraldo Alckmin e do governador José Serra, cuja presença aqui hoje eu agradeço. A PEP em Minas Gerais, o Programa de Ensino Profissionalizante de Minas Gerais, inspiraram o Pronatec. Agora, falta fiscalização. Essa última semana, as denúncias em relação ao Pronatec são graves, candidata. Em relação às estatísticas, porque vocês contabilizam o aluno quando ele entra e se ele ficou ali apenas uma semana ou 2 semanas e depois saiu, ele continua fazendo parte da estatística. Aliás, o seu governo é o governo das estatísticas, desde que elas lhe sejam favoráveis, candidata. Nós vamos aprimorar esses programas, aumentando a carga horária. Mais de 70% desses cursos têm uma carga horária de cerca de 160 horas, que vamos, venhamos e convenhamos, é muito pouco para a formação mais adequada ainda do aluno. E eu quero mais. Eu quero que o aluno frequente o Pronatec, mas ele complete seu ciclo de estudo no ensino médio, candidata. Isso sim vai permitir o Brasil dar um avanço na educação. O Pronatec é uma etapa apenas de um processo muito mais complexo e que tem que ser muito mais ousado e ambicioso do que esse que tem o seu governo. Candidato, o senhor não respondeu. Vocês, em 8 anos, fizeram 11 escolas técnicas federais. Nós, candidato, fizemos 422. O Lula, 214 e eu, 208. O meu número é só 1.600% maior que o que vocês fizeram em 8 anos. Candidato, sabe por quê? Fazer escolas técnicas foi importante, porque ele é a base da parceria que nós fizemos com o Sistema S. O Pronatec é um ensino gratuito e ele comporta tanto ensino técnico de nível médio quanto qualificação profissional. É gratuito, o material didático é gratuito, o transporte e a merenda. Candidato, vocês jamais tiveram um programa dessa dimensão. Aliás, o programa de vocês são programas pilotos, pequenos e fragmentados. Muito bem, chegamos ao fim então deste primeiro bloco do debate. Perdão, erro meu. Réplica do candidato Aécio. Neste bloco, como eu disse há pouco, as perguntas serão feitas por eleitores indecisos aqui presentes. Por sorteio, ficou determinado que a candidata Dilma Rousseff, do PT, irá responder à pergunta do primeiro eleitor, que eu vou sortear agora. É Luiz Alexandre, de São Paulo, quem faz a pergunta. Luiz, enquanto isso, os dois candidatos, eu quero lembrar, os senhores podem ficar de pé, tem toda a arena para se movimentar ao longo deste bloco inteiro. Luiz, você pode fazer a sua pergunta em 30 segundos, por favor. Meu nome é Luiz Alexandre Filho, eu tenho 43 anos, sou florista. Qual será a senhora... Qual será a sua política para quem mora de aluguel, pois está cada vez mais difícil e muito mais caro alugar uma casa. Os preços estão muito acima da inflação. Moro há 15 anos e o meu aluguel triplicou nos últimos 4 anos. Luiz Alexandre, Sim. Muito boa pergunta. Você vai me dar oportunidade para me falar do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida contempla quem quer ter e comprar um imóvel até R$5.000. Com vários níveis de subsídio. Até 1.600 o subsídio é maior, mas nas 2 outras faixas também tem subsídio, que facilita a você a pagar a prestação, que não compromete muito da sua renda e, ao mesmo tempo, garante uma série de vantagens, como, por exemplo, que você não pague o seguro, porque nós assumimos o seguro, e você também não tenha de dar garantias, porque a gente tem um fundo garantidor. Assim, Luiz Alexandre, nós vamos fazer, se eu for eleita, mais 3 milhões de casas do Minha Casa Minha Vida, e vamos reajustar as faixas de renda, ampliando as faixas de renda, porque de 4 em 4 anos a gente faz isso. A gente amplia as faixas de renda. E assim, eu tenho certeza que você vai poder ser uma das pessoas contempladas caso você seja sorteado, porque é um processo bastante democrático, para impedir que haja uso político e manipulação. Não passa por nenhum órgão político, passa diretamente do empresário com você.
o empresário que vai construir a casa. E a gente não financia o empresário. A gente financia diretamente a você. O candidato Aécio tem 50 segundos para a réplica. Luiz Alexandre, esse é um drama que milhões de brasileiros vivem. A dificuldade de pagar aluguel e a dificuldade de ter a sua casa própria. Ao contrário daquilo que nós assistimos na propaganda oficial, não foram entregues 3,5 milhões de habitações no Brasil. Foram entregues metade disso. Se tivesse sido entregue 3,5 milhões de habitações, provavelmente 1,5 milhão, um pouco mais disso, de brasileiros estariam numa situação hoje de muito mais tranquilidade. Nós vamos ampliar esses programas habitacionais com parcerias mais efetivas e desburocratizadas com os municípios e com os estados brasileiros. Esse é o grande desafio. Eu dizia agora há pouco que ninguém pode ter a exclusividade da preocupação com a questão social. E nós teremos uma preocupação permanente em ampliar o programa habitacional e permitir que pessoas como você tenham acesso a moradia digna, de qualidade, que infelizmente não vem acontecendo em parte das atuais terminou. moradias. A tréplica é da candidata Dilma. Candidato, desculpa, você pode ser um dia candidato, né, querido? Mas o que eu quero te dizer, nós, hoje, temos 1.800.000 casas entregues. E tem 1.800.000 em construção. A cada dia, esse número aumenta, porque as casas vão sendo entregues. Você pode ter certeza que esse foi o único programa feito desse porte no Brasil. Nós vamos construir e contratar até o final desse ano 3.750.000 moradias. Nunca no Brasil aconteceu isso. Agora, por que eu acho que eu tenho condições de fazer? Porque nós construímos o programa. Não é que ele seja monopólio, é que nós fizemos. Eles jamais fizeram. Eles não têm experiência. Candidata. Perdão. Obrigado, Eu gostaria de observar que o posicionamento dos candidatos agora talvez dificulte um pouco a visão dos cronômetros. É mais fácil quando os senhores se enfrentam. Mas por isso eu fui obrigado a interrompê-los e isso talvez aconteça. Mas estou aqui para isso. Agora vou fazer o sorteio do eleitor que fará a pergunta para o candidato Aécio Neves, conforme está determinado pelo sorteio. É a Renata de Belém. O microfone já chegou para a Renata fazer a pergunta. Renata. Meu nome é Renata Elizondo Souza, tenho 38 anos e sou contadora. Desde que me entendo por gente, ouço dizer que o Brasil é o país do futuro. Sempre ouvi candidatos afirmando que irão transformar a nossa educação, as nossas escolas, que irão valorizar o trabalho dos professores. O que o candidato pretende fazer para que este futuro seja possível para os nossos filhos e que o Brasil do presente valorize e respeite a educação? Renata, eu respondo com uma alegria enorme a sua pergunta. Eu a cumprimento, estive na sua terra essa semana, peço que leve um abraço aos amigos do Pará, de Belém, e realmente se nós não enfrentarmos com coragem, não com promessa, mas com coragem, a questão da baixíssima qualidade da educação no Brasil, nós não vamos a lugar algum. Esse é o grande desafio, essa é a grande questão. Eu fui governador de Minas, Renata, e consegui fazer com que Minas Gerais, que é o estado que tem o maior número de municípios no Brasil, são 853, é um estado muito heterogêneo, porque nós temos lá, para muito orgulho nosso, um Nordeste incrustado no nosso território. Conseguimos fazer com que Minas tivesse a melhor educação do Brasil. A minha proposta é fazer isso em todo o Brasil. Nós vamos começar pelas creches. E as creches que tiverem recurso público no nosso governo vão ficar abertas até 8 horas da noite, como as pré-escolas, que vão receber as crianças de até 4 anos de idade, também com qualidade, ficarão abertas até esse horário. Vamos qualificar o ensino médio, flexibilizando os currículos, Renata. É muito importante que a pessoa se forme para uma atividade que ela vai exercer na sua região, na região onde mora, onde a sua família mora. E é muito importante, esse é um compromisso do meu governo, apoiar a qualificação e a remuneração dos professores. Nós não vamos ter educação de qualidade se os professores não forem bem remunerados. E o meu governo vai apoiar aqueles municípios e estados que remuneram pior os seus professores, que têm dificuldades financeiras de dar um salário melhor e uma qualificação melhor aos seus professores. Nós vamos revolucionar a educação no Brasil, Renato. A réplica. Muito boa a sua pergunta. Eu tenho, assim, um grande compromisso com creche e pré-escola.
Porque eu acredito que creche pré-escola é o futuro do país. A gente dá oportunidade para os brasileirinhos e para as brasileirinhas. Nós vamos fazer 6.000 creches. 2.000 já entregamos e estamos construindo mais 4.000. Se eu for eleito, eu vou construir mais tantas creches quanto forem os necessários, primeiro, para a gente universalizar de 4 a 5 anos a pré-escola e ampliar o número de crianças de 0 a 3. Agora, eu queria te dizer uma coisa. Nós aprovamos uma lei no Congresso que dá 75% dos royalties e o 50% do fundo social do pré-sal para a educação. Para quê? Para pagar melhor professor. É a condição para esse país ter educação de qualidade. Tréplica do candidato Aécio. Renata, eu volto à sua pergunta, né? A gente escuta sempre as mesmas promessas, os mesmos compromissos. Lamentavelmente, os que estão no poder há 12 anos não fizeram aquilo que dizem que vão fazer. Se as 6.000 creches prometidas há 4 anos atrás estivessem construídas, muito provavelmente o seu filho, ou o seu sobrinho, ou o neto de tantas pessoas que estão aqui nos ouvindo, estariam tendo a tranquilidade de onde deixar o seu filho. Nós vamos cumprir com cada um dos compromissos que nós assumimos. Infelizmente, o candidato oficial não apresentou um programa de governo para que nós pudéssemos saber quais são as metas, quais são as prioridades que ela tem. O nosso está aí. E fala em construção de 6.000 creches, fala das pré-escolas e da qualificação do ensino fundamental e em especial do ensino médio. Portanto, esteja certa, Renata. Se eu tiver o privilégio de governar o Brasil, daqui a 4 anos você vai ter uma nova realidade na qualidade do ensino público. Eu vou sortear mais um eleitor que fará a pergunta para a candidata Dilma Rousseff. E tem sido uma pedra no calcanhar de todos os governos, causando danos irreparáveis. Acredito que isso se dá porque a lei que pune os corruptos é muito branda. Candidata, como pretende acabar com a corrupção do Brasil e fazer com que os responsáveis sejam punidos de forma exemplar pelos seus atos e que tanto envergonham o nosso Brasil? Adriana, você tem toda a razão. A lei é branda. Quando a lei é branda, você investiga, você identifica e na hora de punir, o criminoso, o corrupto se evade. Por isso que eu propus 5 grandes medidas de combate à impunidade. Primeiro, transformar em crime eleitoral o Caixa 2. Segundo, o funcionário público que enriquecer sem mostrar a origem, ele perde o bem e, além de perder o bem, ele é criminalizado. Ao mesmo tempo, o direito das pessoas o direito do poder público em relação às pessoas que enriqueceram sem deixar claro qual é a origem do bem, ele perderá o bem. Hoje no Brasil ele paga o imposto de renda e não perde o bem. Então, e criar também uma instância especial dentro dos tribunais superiores para julgar mais rápido os crimes com foro especial, os crimes de colarinho branco também. Isso significa que nós vamos ter um conjunto de medidas para que haja a punição daquele que foi o corrupto e o corruptor. Eu tenho orgulho de ter dado inteira autonomia que não era dada nos governos anteriores, porque nomeavam filiados de partidos para dirigir a Polícia Federal. A Polícia Federal, no meu governo, investiga. Seu tempo, candidato. A réplica é do candidato Aécio. Minha querida conterrânea, eu reconheço que você hoje expressa o sentimento de milhões de brasileiros que não aguentam mais abrir todo dia os jornais e ver qual é o caso novo de corrupção. E quando não há punição, a indignação é ainda maior. É o que nós estamos assistindo no Brasil de hoje. Eu vejo a candidata Dilma apresentar aqui um conjunto de propostas. Muitas delas estavam em tramitação no Congresso Nacional durante todos esses últimos anos. Não houve qualquer ação do PT ou do governo do PT para que algumas dessas propostas pudessem avançar. Por quê? Porque não houve preocupação do PT no combate efetivo à corrupção. Essa é a grande realidade. Eu vou lhe dizer que, olhando nos seus olhos, existe uma medida que está acima de todas as outras e não depende do Congresso Nacional para acabarmos com a corrupção no Brasil. Vamos tirar o PT do governo. Sem manifestações do público, por favor.
Candidata, só um minuto para a senhora não ser prejudicada. Não pode haver manifestação do público, os senhores sabem, por favor. Adriano, veja você que quem fala é o representante do partido que tinha uma prática, Adriana, que era engavetar todos os projetos, todas as investigações, tudo que era investigação engavetava, de deputado, de senador, de ministro. Isso, Adriana, levou o Brasil a sempre ter um conjunto de julgamentos que ninguém nunca viu e nem deu fé. Foram todos soltos. Eu queria te dizer uma coisa. Para que você combata a corrupção, que é o que eu quero, eu tenho certeza que é o que o Brasil quer. Eu tenho na minha vida eu tenho um orgulho. Eu nunca compactuei com corrupto ou corrupção. Sempre combati. Fui atrás. Tempo, candidato. E vou te dizer, doa quem doer, eu vou condenar corruptos e corruptores. Seu tempo terminou. Candidata, nós vamos agora, por favor, mais uma vez, eu peço que o público não se manifeste. Vamos sortear mais um candidato. Não? Sim. Agora é a próxima pergunta. Ela será feita para o candidato Aécio Neves por Carla, de Curitiba. Carla, só um minutinho, Carla. O microfone está chegando, pronto. Meu nome é Carla de Fátima Ferreira Nunes, tenho 40 anos e eu sou caça-talentos. O país, aos poucos, está se tornando um país de idosos. Há algum projeto que assegure a aposentadoria no futuro próximo, uma vez que haverá mais idosos do que contribuintes? Carla, eu agradeço a sua pergunta e essa deve ser uma preocupação de qualquer governante responsável. O Brasil envelhece e o Brasil não tem hoje serviços e nem mesmo a proteção necessária aos idosos. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, no nosso governo, no nosso programa de governo, porque nós apresentamos, até em respeito aos eleitores, aos cidadãos, um programa de governo, ele se transforma também no Instituto da Cidadania, onde nós vamos cuidar, inclusive de casos, por exemplo, de pessoas que contribuíram durante um determinado período na sua vida, passaram alguns anos sem contribuir e são desestimuladas a fazê-lo, porque não tem como voltar atrás. Nós vamos cuidar dessas pessoas, encontrar formas para que elas possam se aposentar. E eu tomei uma decisão, cara, em relação a uma questão que afeta em muito a renda do aposentado brasileiro, que é o fator previdenciário. Eu quero aqui falando a você, aos paranaenses, mas a todos os brasileiros, que nós vamos rever o fator previdenciário para que ele não puna, como vem punindo, a renda dos aposentados. Portanto, nós construímos, ao longo de todos esses meses, numa ampla discussão com centrais sindicais, com lideranças extremamente importantes e representativas dos aposentados brasileiros, políticas que visem garantir a eles uma remuneração melhor, como, por exemplo, incluindo a cesta de medicamentos no cálculo dessas aposentadorias, mas o compromisso definitivo é fazer a revisão do fator previdenciário, pois isso dará um alívio muito importante aos aposentados brasileiros. Carla, muito boa a sua pergunta, porque ela mostra uma coisa. Quem criou o fator previdenciário? Criou o fator previdenciário o governo do PSDB, sendo líder, o senador. Na época, eu acho que ele era deputado. Então, Carla, essa é uma questão muito séria, porque você perguntou o seguinte: quando o país ficar cheio de idosos, quem vai pagar a aposentadoria daqueles que ficaram idosos e que não trabalham? Vai ser, como sempre, o pessoal da ativa. Por isso, quando a gente olha para a questão do fator previdenciário, é muito importante abrir a discussão com as centrais sindicais. Nós sistematicamente abrimos. Quase chegamos a um acordo do 85 para a mulher, 95 para os homens. Eu acredito que esse acordo é possível, um acordo que resolva a questão criada pelo governo do PSDB, que é esse do fator previdenciário. Candidato Aécio, a tréplica. Olha, eu confesso que fico feliz com a evolução da posição da candidata. Realmente foi criado o fator previdenciário num momento de aguda crise da Previdência. E depois ele foi derrubado no Congresso Nacional. E quem vetou a sua derrubada? O presidente Lula, o governo do PT. Foi derrubado por uma proposta do deputado Fernando Coruja. O que eu quero dizer é que os nossos compromissos, eles não mudam às vésperas das eleições.
Nós vamos construir uma rede de proteção aos idosos hoje que passa pelo fator previdenciário revisto, portanto, por um outro instrumento que não puna tanto como vem punindo os aposentados, o fator previdenciário, mas uma rede de proteção que passa pela saúde, com ação específica aos idosos. As casas de cuidados, que nesse governo são muito poucas, nós temos que criar e estimular aos profissionais que cuidam dos idosos para que eles tenham a melhor remuneração e mais estímulo a dedicarem-se a essa carreira. Seu tempo, candidato. Nós estamos encerrando aqui o segundo bloco desse. Vamos continuar com o debate entre os candidatos à presidência e neste bloco eles já estão posicionados porque voltam a fazer perguntas entre si. Na ordem determinada pelo sorteio prévio, quem abre essa rodada é Aécio Neves, candidato 30 segundos. Candidata, a diretora de assistência social do seu governo confirmou essa semana numa reunião com prefeitos em Minas Gerais que os repasses do Fundo Nacional de Assistência estão atrasados em 3 meses. Esse fundo, na verdade, ele atende aos programas mais fundamentais do seu governo, os programas de assistência. Trata-se de recursos para entidades que prestam a primeira atenção às pessoas que mais necessitam. Em relação ao orçamento voltado às pessoas portadoras, às pessoas com deficiência, que é o tema adequado, foi executado apenas 11% do que foi aprovado até aqui. O que vem acontecendo com o seu governo, candidato? Candidato, eu acho que o senhor está muito mal informado. O meu governo tem feito um imenso esforço para levar atendimento de saúde, de educação e acessibilidade às pessoas com deficiência. Temos também tido todo um cuidado de, na assistência social, criar, através dos CRAS, dos Centros de Referência da Assistência Social, criar toda uma política de assistência social. O centro dessa política é o Bolsa Família. Mas além do Bolsa Família, candidato, que nunca teve um atraso, nós temos uma série de outros programas complementares. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar para o senhor, e aqui também para os nossos eleitores indecisos, que o meu governo não atrasa programas sociais, nunca atrasou nem contingenciou. E quero dizer mais uma coisa para você. Enquanto vocês, no Bolsa Família, por todos os 8 anos do governo Fernando Henrique, gastaram 4 bilhões e 200, nós gastamos 4 bilhões e 200 apenas em 2 meses de pagamento do Bolsa Família. Não tem a menor dimensão nem comparativa com o governo que vocês fizeram. Lamento, candidata, que a senhora esteja tão desinformada em relação ao seu governo. Estão sim atrasados os repasses do Fundo Nacional de Assistência. E quero me dirigir aos municípios brasileiros, aos prefeitos que sabem exatamente o que eu estou dizendo, que no nosso governo isso não vai acontecer. E as pessoas com deficiência terão prioridade na liberação dos recursos. 11% apenas executados até o final do mês de outubro. Eu tenho conversado muito, candidato, com parceiros e amigos meus que cuidam, que se dedicam a sua vida a essa questão. Mara Gabrilli, Otávio Leite, Eduardo Barbosa, agora meu amigo Romário, cujo apoio aqui agradeço, e assumir com eles o compromisso. No nosso governo, as APAES serão fortalecidas, diferente do seu governo que tentou extingui-las. E esses repasses, a garantia da transferência desses recursos, será prioridade absoluta no meu governo. Pode faltar para outras coisas, para essas não faltará. O seu governo, candidato, eu tenho certeza, os seus governos, tanto do PSDB como o seu em Minas Gerais, vocês jamais repassaram para as APAES o que nós repassamos em todo o meu período de governo. 5 bilhões e 900 mil. Isto, candidato, está escrito e registrado. Nós fizemos com as APAES o maior programa dentro do que nós entendemos como viver sem limites. Ao mesmo tempo, candidato, nós oferecemos para as pessoas com deficiência toda uma assistência e uma atenção, seja no que se refere à saúde como à educação. Além disso, candidato, tem um dado importantíssimo. A nossa política para as pessoas com deficiência
reconhece nas pessoas com deficiência cidadãos brasileiros. Seu tempo, candidato. Vamos agora à sua pergunta para o candidato Aécio. Candidato, em qualquer governo, e eu tenho certeza que os eleitores indecisos aqui sabem disso, é fundamental planejar. Quem não planeja, candidato, não consegue enfrentar os desafios que ocorrem, principalmente um governo. Eu queria saber como é que o senhor enxerga esta questão da água em São Paulo. Houve ou não houve falta de planejamento, candidato? Certamente que houve, candidato. E segundo o TCU do seu governo, porque o Tribunal de Contas da União aciona órgãos do seu governo. Porque nós estamos tendo, candidato, não é apenas em São Paulo, nós estamos tendo em toda a região sudeste ausência de águas. E a senhora sabe muito bem que nós tivemos a maior crise hídrica dos últimos 80 anos, falta de chuvas. O governo de São Paulo, diferente do governo federal, buscou fazer o que estava às suas mãos. E o eleitorado de São Paulo, a população de São Paulo, decidiu quem estava com razão, quem realmente falava com sinceridade. O seu candidato aqui em São Paulo, candidata, fez essa campanha demonizando a ação do governo estadual. O governador Geraldo Alckmin foi eleito e propôs iniciativas como um bônus para aqueles que economizassem água. Cerca de 80% dos paulistas aderiram. Infelizmente, nós não tivemos a parceria da ANA. Por que será que a Agência Nacional de Água não estava aqui planejando? Será porque as indicações da senhora Rosemary levaram os diretores da ANA, ou pelo menos um diretor da ANA, ao presídio, ao invés de trazê-lo a São Paulo para planejar com o governador de São Paulo? Candidata, esse aparelhamento da máquina pública é a face mais perversa do seu governo e do governo anterior. Os técnicos são substituídos por apadrinhados políticos. A Agência Nacional de Água, e posso citar outras na sequência se a senhora quiser, não foram ali colocadas pessoas pela sua qualificação, mas por sua indicação. Faltou parceria do governo federal nessa questão, candidato. Candidato, o fato é que a água é responsabilidade do Estado. Nós somos parceiros. Nós, nesse caso agora, do projeto de São Lourenço, que é o único que o governo do Estado apresentou, nós demos o dinheiro para fazer o projeto. E estamos financiando 1,8 bilhão. Candidato, não planejar no estado mais rico do país é uma vergonha. É uma vergonha, candidato, porque os estados do Nordeste estão enfrentando a mesma seca. E nenhum deles você tem um quadro com essa gravidade. Aí o senhor vai me desculpar, mas eu vou concordar com o humorista José Simão. Vocês estão levando o Estado para ter um programa. Meu banho, minha vida. É isso que vocês conseguiram. A tréplica do candidato Aécio. Candidato. Mais uma vez eu peço silêncio. Candidato Aécio, a sua tréplica. Candidata, a ausência de planejamento não é uma vergonha nos estados mais ricos, é uma vergonha em todas as regiões do Brasil. E essa é a marca do seu governo, candidata. A transposição do São Francisco, que levaria água às populações mais carentes do país. Era para ter ficado pronto em 2010, nós estamos em 2014, e aqueles que estão lá próximo das obras não acreditam mais que verão uma gota d'água. Mas eu, assumindo a presidência da República, estejam certos que essa obra será concluída. A Transnordestina, candidata, falta de planejamento, orçado em 4 bilhões, já se gastou mais de 8 bilhões, ninguém sabe quando ficará pronta. Abreu e Lima, candidata, uma obra orçada em 4 bilhões de reais, já se gastou mais de 30 bilhões. Onde é que houve o planejamento, candidata? O seu governo é o governo da ausência de planejamento. Por isso nós temos hoje um custo Brasil altíssimo, baixíssimos investimentos, sem logística, e quem é punido por isso é o cidadão brasileiro. Tempo, candidato. O senhor pode fazer agora a pergunta, candidata. A Folha de São Paulo publicou há poucos dias que numa sexta-feira, dos seus 39 ministérios, apenas 15 ministros estavam trabalhando. E que a senhora, ao longo dos últimos 35 dias, segundo o jornal de hoje, foi 2 vezes ao Palácio do Planalto. Quem está governando o Brasil, candidato? Candidato, eu governo o Brasil e governo sistemática e diuturnamente, candidato. Agora, eu acredito que a questão da reforma política não é a reeleição, não. Se de fato o senhor está interessado em combater a corrupção,
A questão mais séria da reforma política é o fim do financiamento empresarial das campanhas, porque com o fim do financiamento empresarial, nós acabaremos com a influência do poder econômico sobre as eleições brasileiras. Isto, candidato, é que é uma vergonha. Além disso, candidato, eu sou a favor da paridade homens e mulheres. E aqui tem as mulheres indecisas que sabem a importância da representação feminina. Sou a favor do fim da coligação na eleição proporcional. E sou a favor dos 2 turnos na eleição proporcional, que é a proposta da CNBB e da OAB. Candidato, eu acho que o senhor não tem interesse na reforma política, porque a única coisa que o senhor fala é sobre reeleição. Quando vocês são interessantes, vocês foram e criaram a reeleição. Existe, inclusive, todo um processo por corrupção, que era a compra de votos para a aprovação da reeleição. E agora o senhor me vem com essa, que o senhor é contra a reeleição. Réplica. A candidata aqui nos brinda com uma pérola. Quer dizer que a senhora é contra o financiamento privado? Candidata. Empresarial, candidato. O senhor está esquecendo. Candidata, a senhora precisa aguardar que ele responda. Vamos manter as regras? Vamos retomar do começo 50 segundos para o candidato Aécio Neves. Agradeço a sua gentileza e a da candidata. Candidata, no ano passado, um ano não eleitoral, o seu partido, o PT, recebeu 80 milhões de reais em doações empresariais, candidata. Que seu partido não tem autoridade para falar sobre isso. A sua campanha é uma campanha milionária. Agora, às vésperas do segundo turno, o seu coordenador financeiro da campanha pediu para aumentar o teto de gastos, porque não tinha mais onde colocar dinheiro, candidata. Eu não, eu sempre defendi limitações no financiamento privado e defendi o voto distrital misto e defendi a cláusula de desempenho, algo inclusive que foi aprovado no tempo em que eu estava na Câmara dos Deputados. A senhora apresenta uma proposta que eu gostaria de conhecê-la, porque não sei como funcionaria, 2 turnos de eleição proporcional. Essa é a primeira vez que ouço. As nossas propostas para a reforma política estão claras, entre elas o fim da reeleição em mandato de 5 anos para todos os cargos públicos. Candidato, seu tempo está esgotado. Tréplica da candidata. Candidato, fim do financiamento empresarial é diferente do fim do financiamento privado. Sabe por quê, candidato? Você pode ter financiamento de pessoas físicas, não pode de empresas, candidato. Isso acontece em várias democracias do mundo. Candidato, eu fico muito surpresa com as posições do senhor. Eu acredito que hoje nós sabemos que se não for investigado e se não for punido, o crime de corrupção vai se reproduzir. Um dos fatores responsáveis pelos crimes de corrupção é que no Brasil o financiamento empresarial das campanhas coloca dentro das campanhas de todas, candidato, o fator do poder econômico. Isso parece que o senhor é a favor dele. Tempo esgotado, a senhora já pode fazer a pergunta para o candidato Aécio. Vou fazer. Candidato, nós damos muita importância à agricultura no Brasil. Durante o meu governo, nós tivemos um aumento muito grande da safra. Vocês, em 2002, tiveram um financiamento de 30 bilhões. Hoje nós temos um financiamento para a agricultura de 180 bilhões. Se o senhor for eleito, quais são as principais medidas que o senhor tomará nessa área? Candidato, mais uma vez o convite eu lhe faço. Vamos olhar para frente. Vamos aqui debater, olhando no retrovisor da história. Cada governo, em seu tempo, fez aquilo que julgava essencial. O PSDB, para muito orgulho nosso, fez o maior programa de distribuição de renda desse país, que foi o Plano Real, a estabilidade econômica, que tirou o flagelo da inflação das costas dos cidadãos brasileiros. E o meu compromisso com o agronegócio não é um compromisso que vem de agora. É um compromisso que eu trago comigo desde a minha formação em Minas Gerais. Nós vamos ter uma política agrícola baseada no crédito, no seguro e no respeito, na segurança jurídica no campo, candidata. A senhora permitiu
que no seu governo, um dos setores de maior potencialidade do país, o etanol, fosse destruído. Cerca de 70 usinas deixaram de moer. O desemprego chega, candidata, no Nordeste brasileiro, nas regiões mais pobres que fornecem a cana-de-açúcar. Nós temos que ter uma política agrícola, candidata, que, em primeiro lugar, tire o Ministério da Agricultura desse loteamento político a que ele foi submetido. Eu tenho dito que criarei o Superministério da Agricultura e lá estarão pessoas conectadas com o setor, pessoas que têm autoridade para sentar-se com o ministro da Fazenda para definir política econômica, com o ministro do Planejamento para definir orçamento e com o ministro da Infraestrutura, porque esse será o ministério criado no meu governo, para definir os investimentos em logística que garantam maior competitividade a quem produz no Brasil, candidato. Candidato, vocês deixaram a agricultura a pão e água. Candidato, uma pessoa, ela fala para o futuro, mas ela tem de mostrar suas credenciais. Quando eu falo para o futuro, eu os mostro as minhas credenciais. As credenciais de vocês, no caso da agricultura, parcos recursos, pouquíssimos, financiamento a juros elevados, não tinha política de seguro, não tinha política de assistência técnica e não davam a menor importância ao agricultor familiar. Não davam importância a um dos segmentos mais importantes do Brasil, que responde por 70% dos alimentos. Então, candidato, me desculpa, mas o senhor falou e não apresentou nada de concreto. Nem no presente, agora tão pouco para o futuro. Candidata, não tente reescrever a história. O PRONAF foi criado no nosso governo, o mais importante instrumento da agricultura familiar que esse país já viu. A grande verdade, candidata, é que quem olha muito para o passado é porque quer fugir do presente ou não tem nada a apresentar em relação ao futuro. Vamos debater o Brasil daqui para frente. A crise é gravíssima em todos os setores. O Brasil é um país extremamente produtivo da porteira para dentro. Da porteira para fora falta tudo, candidata. Faltam ferrovias, faltam hidrovias, faltam rodovias, portos, já que os recursos estão indo para portos fora do Brasil. E é preciso que haja planejamento para que nós façamos o quê? Um combate quase que com uma guerra ao custo Brasil. Quem produz no Brasil não tem competitividade. Nós estamos perdendo mercados fora do Brasil porque o seu governo optou por um alinhamento ideológico na nossa política externa que não abriu um novo mercado ao Brasil. Candidato, o senhor pode fazer os brasileiros. Não há nenhum brasileiro, candidata, que não tenha uma opinião clara sobre o que aconteceu no Mensalão. Ou contra ou a favor. Eu, por exemplo, acho que os condenados foram condenados porque cometeram irregularidades. Membros do seu partido acham que eles são heróis nacionais. Para a candidata Dilma Rousseff, o senhor José Dirceu, por exemplo, ele foi punido adequadamente ou ele é também um herói nacional? Candidato, se o senhor me responder por que o chamado Mensalão Tucano Mineiro, até hoje, não foi julgado. Por que o senhor Renato Azeredo, aliás, Eduardo Azeredo, pediu renúncia do seu cargo para o processo voltar para a primeira instância, o senhor estaria sendo, de fato, uma pessoa correta. Mas não, o senhor faz uma política e adota uma estratégia nesse debate, que é uma estratégia estranhíssima. Primeiro, o senhor fala no PRONAF. O PRONAF do seu governo era 2 bilhões. O PRONAF do meu governo é 24 bilhões. Há uma diferença, candidato, expressiva. Da mesma forma, houve o julgamento do Mensalão ligado ao meu partido. É necessário dizer que eles foram condenados e foram para a cadeia. No entanto, o Mensalão do seu partido não teve nem condenados nem punidos. É essa a realidade, candidato. Não fuja dela. O senhor é o primeiro a falar em corrupção, mas eu posso enumerar todos os processos de vocês que nunca foram julgados e as pessoas estão soltas. O processo do Civan, todos soltos. O processo da Pasta Rosa, todos soltos. O processo dos trens de São Paulo, seu tempo, todos candidato. soltos. Candidata, a senhora traz agora, além da negação à resposta do que eu perguntei, acho que o Brasil merece saber o que a cidadã, que a candidata Dilma acha em relação à condenação do Mensalão, não sei por que tanto constrangimento,
Mas a senhora traz aqui duas afirmações muito perigosas, candidata. A primeira delas é em relação a essas denúncias, porque a senhora era dona da mesa e da gaveta e o seu partido ao longo desses 12 anos. Se existia algum indício de irregularidade, a obrigação do governante é mandar abrir investigação. Vocês não fizeram isso. E se a senhora quer falar do Mensalão Mineiro, candidato, o chamado Mensalão Mineiro, vamos aguardar que ele seja julgado. Mas a senhora agora comete um grave, talvez até uma... a senhora antecipou algo que pode amanhã lhe criar constrangimentos. Porque o principal acusado do Mensalão Mineiro é o coordenador da sua campanha em Minas Gerais, o senhor Valfrido Maris Guia, que voou no avião presidencial com a senhora essa semana, candidato. Eu vou pedir silêncio, o microfone está fechado. O microfone está fechado e os senhores, por favor, não se manifestem. Nós estamos respeitando aqui as regras do debate. Candidata Dilma tem agora... mais um minuto. Eu estou controlando o tempo e estou permitindo que ambos os candidatos tenham condição de concluir raciocínio. O que eu não permito é que eles comecem um novo raciocínio depois. É razoável e está equilibrado até agora. Por favor, os senhores não se manifestem. O senhor precisa estudar mais. Sabe, candidato, processos arquivados, processos encerrados, e vocês arquivaram, encerraram e deixaram também passar o tempo para o julgamento. Sabe o que acontece, candidato? Eu não sei se o senhor sabe, só o Ministério Público abre processos engavetados e processos arquivados. E vocês arquivaram todos os processos, inclusive o seu candidato a ministro ia ser julgado por improbidade. Mas como tinha passado o prazo do julgamento, ele não foi sequer denunciado. Então, candidato, a estratégia do engavetador para o caso da impunidade durante o seu governo deu certo. Concluída a tréplica, é a sua pergunta ao candidato Aécio, candidata Dilma. Pois não. Eu queria falar sobre um assunto muito importante que é a educação. Nós somos a favor do Enem, que é uma forma de acesso democrático à universidade. Ao mesmo tempo, criamos o ProUni. Criamos o ProUni, que é o acesso à universidade privada e à faculdade privada das pessoas que não têm renda para pagá-los. E também fizemos o FIES. Candidato, por que vocês foram contra o Enem, foram contra o ProUni, entraram até na justiça contrário ao ProUni? Candidato. Candidata, não posso deixar de retornar à pergunta anterior e dizer que, infelizmente, nós vamos às urnas, todos nós brasileiros, sem que saibamos o que a candidata, que a cidadã Dilma Rousseff acha em relação ao mensalão. Talvez por dificuldades com seus companheiros de partido. Mas que os brasileiros possam fazer esse julgamento. Candidata, a senhora deveria honrar aquilo que escreveu, candidata, ao presidente Fernando Henrique, reconhecendo quais eram as prioridades naquele momento. O grande presidente da estabilidade, segundo disse a senhora. Em relação a mim, ao meu governo, candidato, eu fico sempre com os enormes elogios que a senhora me fez, até constrangido, porque eram elogios realmente muito fortes, que nem correligionários costumeiramente me faziam. A senhora me considerava um dos melhores governadores do Brasil. Um governador, abro aspas para a senhora, exemplar. O que mudou? O fato de eu ser candidato e ser seu adversário hoje? Não, candidato, nós temos que tratar as coisas como elas são. Nós sempre valorizamos a educação. O ProUni, vamos de novo, é a inspiração de um projeto de um governo tucano em Goiás, ampliado e precisará ainda ser mais ampliado. Mas ele tem um problema, candidato, que o meu programa de governo, que existe, já que o da senhora ninguém conhece, nós vamos cuidar de apoiar esses jovens, porque muitos estão deixando a universidade, porque não tem como chegar na universidade, não tem como comprar o material didático necessário. Nós vamos dar, além de ampliar o ProUni, nós vamos dar um apoio a esses jovens para que eles possam completar o curso. A sua réplica. Já que o senhor perguntou, eu quero dizer que a sua máquina de propaganda, candidato, é muito eficiente. Eu acreditei no seu socle de gestão, até saber que o senhor tinha conseguido transformar
o estado de Minas no segundo mais endividado do país. Eu acreditei, candidato, que o senhor investia em saúde e educação, até ler um parecer do TCU em que fica claro que o senhor não cumpriu o mínimo constitucional, nem em saúde nem em educação. Agora, candidato, vocês nunca foram a favor do ProUni. Vocês entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo para que a lei do ProUni fosse considerada inconstitucional. Candidato, no Enem vocês sempre criticaram. Agora, que 8.700.000 pessoas estão fazendo isso, o senhor vem aqui dizer que Tempo concorda? esgotado. Tréplica, candidato. Candidata, nem o fato de ter passado toda a sua vida longe de Minas Gerais justifica ofender tanto a realidade de Minas Gerais, candidata. A senhora, no último debate, fez uma ofensa aos fatos e teve o constrangimento, acredito eu, de ler no dia seguinte um documento do ministro do Tribunal de Contas dizendo que aprovou as nossas contas, aliás, foram aprovadas por unanimidade pela correção dos nossos investimentos, candidata. Quem não gasta em saúde é o seu governo. Em 2009, o TCU pediu que vocês retirassem do cálculo do gasto com saúde recursos para o Bolsa Família, candidata. Essa é a grande realidade. Vocês demoraram a regulamentar a emenda 29, muito mais do que era cabível, aceitável. Minas Gerais é um estado extraordinário, candidata. É um estado que só cresce. Tem a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde da região sudeste. Tempo Teve um esgotado, governador candidato. muito correto, candidato. Muito bem. Depois do intervalo, nós teremos o último bloco deste debate e os candidatos a presidente voltarão a responder as perguntas. Em um lugar que hoje está tomado pelo tráfico de drogas e assassinos. Há 2 anos, além de ter perdido meu primo assassinado por bandidos, eu e minha família fomos obrigados a sair de nossa casa sem poder levar nada. Quais são as suas propostas para o fortalecimento da segurança em lugares menos favorecidos? Adriano, essa foi talvez de todas a maior preocupação do meu programa de governo. E apresentamos aos brasileiros um programa que começa pela proibição de que os recursos aprovados no orçamento da União para a segurança pública sejam represados para o governo fazer superávit primário, como vem acontecendo com grande parte desses recursos até aqui. Anunciei uma política de fronteiras, diferente da que vem hoje sendo, enfim, conduzida e que deixa as nossas fronteiras desguarnecidas. As nossas fronteiras é exatamente por onde as drogas e as armas entram. E nós vamos ter uma relação com os países produtores de drogas diferente da relação atual, cobrando que eles tomem também atitude interna para coibir essa produção. E eu tenho dito que, além das casas de recuperação, que nós vamos ampliar em todo o Brasil para os dependentes químicos, nós temos que fazer uma profunda reforma no nosso Código Penal, no nosso Código de Processo Penal, para que essa sensação de impunidade não continue a permear, a se espalhar por todo o Brasil. Portanto, nós temos uma política nacional, nós teremos uma política nacional de segurança pública que não existe hoje. A terceirização de responsabilidades também, nesse caso, é muito grave. Para você ter uma ideia, vou te dar um número apenas. O governo federal é aquele que mais arrecada, né? Quem mais tem. Eles gastam apenas 13% de tudo que se gasta em segurança pública no Brasil. 87% é dos estados e é dos municípios. Nós vamos ser mais solidários no enfrentamento da criminalidade do que vem sendo o atual governo. Eu queria te dizer uma coisa, sua pergunta é ótima. Primeiro porque o Brasil hoje tem um grande desafio, que é o combate à violência e às drogas. No caso das drogas, nós fizemos um plano estratégico de fronteira que une Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, com as Forças Armadas. Conseguimos apreender 640 toneladas de droga, além de apreendermos armas, de prendermos pessoas e de determos veículos. Agora, é fundamental que haja uma maior participação da União nesta ação. Nós fazemos algo chamado Garantia da Lei e da Ordem. Agora mesmo, o governo federal está aqui no Rio, ali na favela da Maré, ajudando o governo do estado, em parceria com ele, para enfrentar o crime e as drogas. Tempo esgotado, candidato. A tréplica agora. A grande verdade, Adriano, é que as nossas fronteiras estão desguarnecidas. Hoje, os estados precisam fazer uma gestão política, quase que pessoal, junto à União, para garantir algum recurso do Fundo Nacional de Segurança ou mesmo do Fundo Penitenciário.
menos de 40% desses fundos foi aplicado ao longo dos últimos 3 anos de governo. Eu tenho um projeto no Congresso Nacional como senador, que infelizmente o PT não permitiu que fosse aprovado, que obriga que todo o recurso para a área de segurança pública seja aplicado, para que cada estado tenha como planejar, seja investindo no aumento do contingente de policiais, seja investindo em inteligência, investindo em viaturas. Portanto, no momento em que o governo contingencia esses recursos, obviamente ele mostra que segurança pública não é uma prioridade. E programas, por exemplo, como programas de combate ao crack, ao uso de crack, 40% apenas foi executado ao longo desses últimos anos, Tempo, que é muito grave. Candidata Dilma, vamos ver quem é que vai lhe fazer a próxima pergunta. É a Vera Lúcia, de Salvador. Meu nome é Vera Lúcia Azevedo Simões, tenho 45 anos e sou professora. A droga tem dizimado boa parte dos jovens. Muitos morrem antes de completar a maioridade. Conheci um jovem do meu bairro que foi morto devido a uma dívida de drogas de apenas R$50. Tive um aluno que deixou a escola para ser chefe do tráfico. A caneta como a arma, o caderno pela lápide. Qual a proposta para melhorar essa realidade que tem prejudicado jovens e destruído famílias? Vera Lúcia, muito obrigada pela pergunta, porque vai me dar condições de responder a anterior também. Na verdade, esses fundos aos quais o candidato se refere são 4 bilhões e 400 milhões de reais. Nós aplicamos 17 bilhões e 700 milhões no combate à droga, ao crime organizado e ao tráfico de armas. E fizemos isso em parceria entre a Polícia Federal e as Forças Armadas e a Polícia Rodoviária. Isso deu muito certo na Copa, porque nós criamos um centro de comando e controle e as polícias militares e civil dos estados também participaram. Porque não basta só você controlar uma das maiores fronteiras do mundo, que é a nossa. Além de controlar as fronteiras, tem de ter uma política de controle das fronteiras dos estados. Aqui, por exemplo, nós estamos na favela da Maré. Nós já tivemos lá na Bahia também fazendo essa operação de garantia da lei e da ordem. Quando você vai num estado, eles fogem para outro. Eles agem de forma coordenada. Nós agimos de forma desarticulada e fragmentada. Por isso é que eu propus que nós modifiquemos a Constituição para atribuir ao governo federal, sim, a responsabilidade na ação conjunta com os estados, coordenando os estados e fazendo com que essa atuação seja uma atuação contra o crime organizado e as drogas. Seu tempo está esgotado. Depois eu falo o resto. A réplica é do candidato. Vera Lúcia, realmente o governo federal, como diz a candidata oficial, age de forma desarticulada nessa questão e, como confirma a candidata, não executa os fundos que são aprovados pelo Congresso Nacional e não são tão expressivos mesmo, mais uma razão para que estivessem sendo executados integralmente. Quero falar de propostas. Eu estou propondo um mutirão de resgate, Vera Lúcia. Nós temos hoje no Brasil cerca de 20 milhões de jovens entre 18 e 29 anos que ou não completaram o ensino fundamental ou não completaram o ensino médio. Nós vamos permitir que ao longo dos próximos 10 anos, todos que se dispuserem receberão uma bolsa de estudos de um salário mínimo para concluir o ensino fundamental e depois o ensino médio. E eu quero criar no Brasil inteiro o Poupança Jovem, que também é um recurso que é depositado na conta dos alunos do ensino médio, que só pode ser sacado ao final do curso, para que ele tenha um estímulo a mais a concluir a sua formação. Candidata Dilma, sua tréplica. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu vi numa reportagem da Globo News que todas as pessoas que participaram do debate de 2010 disseram que melhoraram de vida. Eu quero que também, com vocês aqui, com os eleitores indecisos, ocorra a mesma coisa. Que vocês, no fim de 2018, cheguem aqui e digam que melhoraram de vida se eu for eleito. Eu ficarei muito feliz. Agora, quero dizer uma coisa. Eu acho que nós temos de tratar a questão da droga com duas ações, tratamento e prevenção.
A prevenção é um trabalho fundamental que tem de ser feito nas escolas, esclarecendo as consequências, principalmente do crack. Candidato, eu vou sortear agora o tempo agora para as suas considerações finais de 1 minuto e meio. Agradeço à Globo, agradeço ao candidato, agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui. O Brasil que nós estamos construindo é o Brasil do amor, da esperança e da união. O Brasil da solidariedade, o Brasil das oportunidades, o Brasil que valoriza o trabalho e a energia empreendedora. O Brasil que quer crescer, que quer melhorar de vida e faz isso com muita autoestima. É um país que cresce e que faz todas as pessoas crescerem, mas com um olhar especial para as mulheres, para os negros e para os jovens. É o Brasil da educação, da cultura. É o Brasil da inovação e da ciência. É um Brasil que quer crescer e garantir que todos os brasileiros cresçam com ele. Eu deixo aqui a minha palavra. Nós que lutamos tanto para melhorar de vida, nós não vamos permitir que nada nem ninguém, nem crise, nem pessimismo, tire de você o que você conquistou. O Brasil fez com que você crescesse e melhorasse de vida. Não vamos permitir que isso volte atrás. Vamos garantir que haverá um futuro conjunto nosso, um futuro de esperança e de unidade. Isso, concluído o seu raciocínio. Candidato Aécio Neves, os senhores da plateia podem parar de aplaudir, obrigado. Candidato Aécio Neves, o senhor tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Eu cumprimento aos organizadores, cumprimento a candidata, agradeço a presença dos eleitores que vieram de várias partes do país que aqui estão. Me dirijo a você que está hoje nos ouvindo de todas as partes do país. Eu chego ao final dessa campanha de pé, honrado pelo apoio, pelas manifestações de carinho e de confiança no nosso projeto. Eu não sou hoje mais o candidato de um partido político. Eu sou o candidato da mudança, essa mudança que você e sua família querem ver no país. Mudança de valores, mudança na eficiência do Estado e principalmente na generosidade com que um governante deve tratar os brasileiros. Eu estou extremamente honrado de ter podido andar por esse país e visto uma coisa nova surgindo, uma emoção nova, uma confiança nova. Eu não posso deixar de me lembrar que há 30 anos atrás, acompanhando meu avô Tancredo, eu fiz essa mesma caminhada pelo Brasil. Ele, infelizmente, não teve o privilégio de assumir a presidência da República. Quero dizer a você, minha amiga, a você, meu amigo, de todas as partes desse país, se eu merecer a sua confiança e o seu voto no próximo domingo, esteja certo que subirei a rampa do Palácio do Planalto com a mesma coragem, com a mesma determinação, com o mesmo amor ao Brasil, com a mesma generosidade com que ele nos conduziu à democracia. Eu sou hoje já um vitorioso, porque, como disse São Paulo, eu travei o bom combate, falei a verdade e jamais perdi a minha fé. Muito obrigado aos dois candidatos. Nós estamos encerrando aqui o último